Bom, pessoal, esse texto aqui do roteiro 13 é sobre o trabalhismo na era Vargas, tá? Antes de mais nada, é interessante destacar o que é o trabalhismo e por que chamamos de trabalhismo. A gente chama de trabalhismo porque foi no governo Vargas que houve a primeira decretação das primeiras leis trabalhistas no Brasil, tá? Então, a CLT, né, que é a consolidação das leis de trabalho, né, ah, foi criada no período do governo Vargas em 1943, tá? E isso foi uma grande novidade ao país, porque pela primeira vez um presidente, né, criou as leis que protegesse e desse direitos aos trabalhadores, tá? Porque antes, né, da criação das leis de trabalho, né, os trabalhadores eles geralmente eram explorados pelos seus patrões, tá? Ou seja, o que é essa exploração? Significa que eles trabalhavam, né, por muito tempo, muitas horas no dia e recebiam pouco ou quase nada, ok? Então essa é um tipo de exploração que era muito comum, né, antes da criação das leis trabalhistas, ok? Como o trabalhador ele dependia do salário que recebia do empregado, do empregador, desculpa, como o trabalhador dependia do salário, então geralmente como não havia nenhuma lei, né, que fizesse o patrão cumprir com as suas obrigações, então o patrão pagava aquilo que achava necessário, né, aquilo que lhe convinha ao trabalhador, tá? Principalmente o trabalhador pobre. Então, aí sabe que o trabalhismo, né, na verdade se refere às primeiras leis trabalhistas criadas no governo de Vargas, que veio para proteger os direitos da classe trabalhadora, ok? Então vamos ler aqui o texto. Acompanhando a tendência mundial da época e de acordo com o modelo do próprio populismo que caracterizou a era Vargas, durante o Estado Novo, foi produzida e implantada vasta legislação sobre os direitos trabalhistas. Inicialmente, a legislação sindical foi elaborada para patrões e empregados. Cada profissão teria apenas um sindicato. Hoje, a gente tem vários sindicatos, né? Temos sindicatos de várias classes, né? Então temos sindicatos tanto dos patrões quanto o sindicato dos patrões, no caso sindicatos dos empresários, quanto o sindicato dos trabalhadores, né? E aí, hoje a gente tem vários sindicatos, mas naquela época existia somente um sindicato para cada classe de trabalhadores. Então, se você era um metalúrgico, né, lá na indústria do ABC, então você tinha direito somente a um sindicato, né, concedido aí pelo governo. Então, cada profissão teria apenas um sindicato. Os sindicatos eram considerados órgãos privados com funções públicas e ficavam diretamente subordinados ao governo por meio do Ministério do Trabalho. Tá? Então, a gente percebe-se que o sindicato ele não tinha tanta liberdade, tá? Ele era subordinado ao governo, então tudo que o governo mandasse, o sindicato tinha que obedecer. Os direitos trabalhistas seriam concedidos apenas para os que fossem sindicalizados e somente para os trabalhadores urbanos. Então veja só, aqui ele está dizendo o quê? Que os direitos trabalhistas só poderiam ser concedidos àqueles que se ligassem aos sindicatos, tá? Aqueles que se afiliassem aos sindicatos. E mais, né, aqueles que só fossem trabalhadores urbanos. Então aqui eles excluem os trabalhadores rurais, né? E olha o que o texto vai falar para nós. Com isso, pretendia-se atrair o trabalhador rural para a cidade. Então Vargas utilizou esse mecanismo, né, de obrigar que somente os trabalhadores que se filiassem ao sindicato e os trabalhadores que morassem na cidade receberiam os direitos trabalhistas, fez com que uma camada gigantesca de pessoas que viviam no campo migrassem para as cidades naquela época. Não é à toa que nessa época, né, entre 30 e 45, entre 1930 e 1945, foi a época na qual uma grande migração do Nordeste veio tudo para o sul do país, para o sudeste do país, onde estava vendo aí a explosão da industrialização, tá? Então, com isso, pretendia-se atrair o trabalhador rural para a cidade, né? Ou seja, né, se o trabalhador rural quisesse um trabalho melhor, um trabalho protegido, legalmente falando, né, um trabalho que ele pudesse receber um salário mínimo, tivesse jornada de trabalho regular, tivesse férias remuneradas e por aí vai, então ele teria que sair do campo e ir para a cidade e se filiar aos sindicatos, ok?
para financiar a estrutura sindical, foi criado o imposto sindical obrigatório, que corresponde a um dia do salário anual do trabalhador, tá? Então, era um imposto sindical, né, que sustentava, então, os sindicatos ligados aos governos, ok? Outra característica importante do trabalhismo de Vargas era o corporativismo, tá? Apresentando-se como alternativa ao socialismo e ao liberalismo. O objetivo era manter as estruturas hierárquicas da sociedade, como as classes sociais e propriedade dos meios de produção, e, ao mesmo tempo, diminuir as desigualdades sociais, evitando-se o conflito de classes, né? Aqui ele fala de propriedade dos meios de produção, mas ele está querendo se referir aos empresários, ok? Então, o corporativismo de Vargas, ele veio, né, foi uma saída que ele conseguiu encontrar para poder tentar harmonizar, apaziguar, né, os conflitos entre patrões e empregados. Ok? Então, quando ele fala de corporativismo, ele está querendo dizer, né, o mecanismo que Vargas encontrou, né, o caminho que Vargas encontrou para poder tentar estabelecer uma harmonia, né, um apaziguamento, né, uma paz entre, né, os conflitos entre patrões e empregados. Né? E como que ele fez, então, como que ele trilhou esse caminho, né, para poder evitar os conflitos entre patrões e empregados? Ele fez por meio da justiça do trabalho. Né? Olha lá, para mediar toda a estrutura do trabalho, Getúlio criou a justiça do trabalho, um fórum especial em que patrões e empregados resolveriam suas pendências trabalhistas, individuais ou coletivas. Ou seja, a Justiça Federal era responsável, né, para mediar o conflito entre patrão e empregado. Então, por exemplo, você está trabalhando na empresa e aí tem um certo mês o patrão ele não te paga o seu salário como deveria te paga menos, né? Ou ele não te paga nada e te paga só no próximo mês. E quando ele paga no próximo mês, ele não paga o que deveria ter pagado no mês anterior. Ou seja, você se ferra, né? Vamos dizer assim, que você é o trabalhador, você se ferra nessa situação. E aí você então vai procurar a justiça para poder ter os seus direitos garantidos, né? Então isso é um exemplo de um conflito entre patrão e empregado, tá? Geralmente quando o patrão, né, ele descumpre alguma norma referente aos direitos do trabalhador, tá? E aí você vai procurar esse direito na justiça. E quem cuidava então desses conflitos, quem mediava esses conflitos, era justamente a Justiça do Trabalho, criada por Vargas. E essa Justiça do Trabalho, ela é uma característica, né, do corporativismo de Vargas, porque lembrando, corporativismo significa que Vargas tentava mediar os conflitos entre as classes sociais, né? E essa mediação entre os conflitos, né, essa mediação entre os conflitos das classes chamava-se então corporativismo. Logo, então, a Justiça do Trabalho era um meio pela qual Vargas tentou buscar para impedir, olha aqui, o embate direto entre patrões e empregados, tá? Então, olha lá, sua função era evitar que o conflito se estendesse para atitudes como greves ou paralisações, além de impedir um embate direto entre patrões e empregados. Então, pegar o conflito entre o patrão e o empregado e jogá-lo como processo judicial na justiça para que o juiz possa resolver, em vez de consequentemente refletir numa paralisação, numa greve, era o que Vargas tentava fazer para que harmonizasse a classe entre empregado e patrão. Tá? Porque se você tem greve, você tem paralisações, ou seja, quando todos os trabalhadores da empresa, ou boa parte dos trabalhadores param de trabalhar, né, porque eles querem reivindicar seus direitos, porque eles querem mais salário, porque eles querem que os salários atrasados sejam pagos, né, isso acaba afetando toda a economia, né, afetando tanto os próprios trabalhadores quanto os patrões e toda a economia geral do país. Então, para que isso não acontecesse, ou para que isso evitasse de acontecer, Vargas então cria a Justiça do Trabalho, o meio pelo qual ele ia conseguir mediar esse conflito antes que se agravasse ainda mais e pudesse surgir uma greve, uma paralisação, qualquer coisa do tipo. E aqui ele conclui, né, a data desse período, a carteira de trabalho considerado um documento do trabalhador, pois nela consta o seu salário, os seus direitos profissionais, tal. Beleza, agora vamos aqui para as questões. De acordo com o texto, responda as questões a seguir. Como se pretendia atrair o trabalhador rural para a cidade?
Como que ele se pretendia? Lembrando-se como que Vargas fez com que o trabalhador saísse do campo e fosse para a cidade. Foi por meio do que? Das leis trabalhistas e dos sindicatos. Se o trabalhador ele quisesse ter a sua lei, quisesse ter um trabalho protegido legalmente, quisesse adquirir, né, os direitos garantidos pela legislação, ele precisaria o quê? Morar na cidade e se filiar ao sindicato, né? Então, a gente pode dizer que, como se pretendia atrair o trabalhador rural para a cidade, se pretendia por meio das leis trabalhistas, certo? Por meio das leis trabalhistas e por meio da obrigação de se filiar ao sindicato. Porque o trabalhador que saísse do campo e vivesse na cidade, e aí começasse um trabalho na cidade e se filiasse ao sindicato, ele teria então acesso às leis trabalhistas. Então, esse foi o meio pelo qual Vargas tentou utilizar para poder atrair o trabalhador rural para a cidade, ok? Qual era a função da Justiça do Trabalho? Justamente, como Vargas tentava um caminho chamado aí de corporativismo para poder harmonizar os interesses entre as classes sociais, ou seja, os interesses entre patrão e empregado, a Justiça do Trabalho ele criou para poder mediar esse conflito entre patrão e empregado. Então, a função da Justiça do Trabalho é exatamente tentar impedir, né, o embate direto, o conflito direto entre patrão e empregado, para que isso se deflagrasse em uma greve ou uma paralisação. Ou seja, ele tentava evitar ao tudo, né, ele tentava evitar de qualquer modo, né, que a situação pudesse ir para o lado mais radical e agravasse numa greve ou numa paralisação. Então ele criou a Justiça do Trabalho justamente para poder tentar mediar judicialmente, né, o conflito entre patrão e empregado. E a terceira, como era financiada a estrutura sindical? Simples, está lá no começo do texto, né? O imposto sindical, né? Olha lá. Para financiar a estrutura sindical, foi criado um imposto sindical obrigatório, que corresponde a um dia do salário do trabalhador. E é isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem.